Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica com a graça do nosso Pai Celestial. É motivo de alegria nós estarmos mais uma vez aqui. E nós vamos então iniciar orando. Nós temos aí pedidos de oração. Oremos pelos afastados, né? É um pedido permanente. Temos orado para que Deus possa incomodar cada um que está distante do reino do Cristo e possa retornar à casa do Senhor. Então oremos nesse sentido. Oremos pelos enfermos, a irmã Gesilda, a Dona Ione, Dona Nilza, Dona Germa, Dona Delvira, também são um pedido permanente, né? E oremos para que Deus também possa estar cuidando das nossas irmãs. Oremos também pelo sogro do irmão Reinaldo. Ele está hospitalizado ali em Teresópolis. Então oremos para que Deus possa restabelecê-lo. Orarmos também pela irmã Andresa, orarmos pela sua mamãe que está melhor, mas também carece dos cuidados do Senhor. Oremos nesse sentido. Oremos também, irmãos, pelo retorno aos cultos no templo. Esse também é um motivo, né, um pedido permanente, que Deus possa nos mostrar o momento certo, a hora certa, nos dar prudência, mas também nos dar coragem para iniciarmos então o trabalho, sempre tendo a direção de Deus, tendo a aprovação do nosso Pai Celestial. Então oremos nesse sentido. Nós temos também alguns aniversariantes. E aí nós temos o João Carlos, nosso irmão João, faz aniversário no dia 28. Também temos o Taylor, que faz aniversário no dia 26, hoje, né? Faz aniversário. Nós temos também de casamento Vanusa e João, também faz aniversário de casamento no dia 31. Então oremos pelos irmãos que fazem aniversário e também pelo casal, Vanusa e João, que Deus possa estar abençoando a vida deles. Pai de amor, nós somos gratos por mais essa escola bíblica. Muito obrigado a Deus pelo teu amparo, pela tua direção, pela tua proteção. Nós somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado. Somos gratos também pelos nossos aniversariantes desta semana. O Taylor, abençoe aquele jovem, ó Deus, cuida dele, dê a ele sempre direção, dê a ele, ó Deus, amor pela tua palavra, abençoando o seu crescimento físico, emocional e também espiritual. Pedimos, ó Deus, pelo teu servo João, que também estará aniversariando nesta semana. Obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo João, sempre atuante na tua igreja, continue cuidando dele, fortalecendo o teu servo. Também, ó Deus, abençoando o seu casamento, que nessa semana também, ó Deus, o irmão João e a irmã Vanúcia completam mais um ano de casados. Parabéns, ó Deus, ao casal, que Deus continue sustentando aquele relacionamento na tua santa presença. Também, ó Deus, nós te pedimos pelo sogro do nosso irmão Reinaldo. Cuide dele, estabeleça a sua saúde, se assim for da tua vontade, abençoando também a irmã Andresa, abençoando também a sua mamãe, cuidando também da sua recuperação, e que o Senhor esteja com a tua mão toda poderosa ali, ó Deus, abençoando aquela vida. Também, ó Deus, nós te pedimos pelo retorno aos cultos no templo, que o Senhor esteja nos direcionando, nos mostrando, nos dando prudência, nos dando também, ó Deus, sabedoria. Nos ajude a fazer a tua vontade. Abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, a liderança da tua igreja, que todos nós possamos estar sintonizados contigo para fazer aquilo que te agrada, que exalta o teu nome. E agora, ó Pai, que vamos estudar mais um pouco a tua palavra, que seja um momento, ó Deus, de crescimento espiritual e de glorificação ao teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a lição número 4 hoje, com o tema a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. Ela é baseada lá na história de Moisés. O texto é Números, capítulo 11, o versículo de número 15. Então, abra sua Bíblia aí, Números, capítulo 11, o versículo de número 15. O tema, eu vou repetir. A ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração.
Nós já estamos na lição número 4, estamos recapitulando as lições do primeiro trimestre desse ano de 2020, tá? Então nós estudamos ela, 90% estudamos ela no templo, lá na igreja, e depois veio a pandemia, aí o pastor, ele finalizou as 2 últimas lições, aí estudamos maturidade cristã, né, nesse trimestre, terminamos e já estamos na lição 4. Então você que tem a sua revista em casa, Palavra e Vida, do primeiro trimestre, lição 4, a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. Então o texto é Números 11 e 15, eu vou estar lendo. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Nós vamos, mais à frente, decorrer da lição, vamos estar lendo os versículos anteriores e também alguns versículos posteriores. Mas eu gostaria apenas de ler, essa é a proposta do autor, esse versículo 15, e vamos então comentando passo a passo o que ele fala sobre essa história e também o comportamento de Moisés. Há muitas pessoas frustradas com um futuro desconforme do que sonharam ou com um casamento diferente do que planejou. Além da frustração em tantas áreas da vida, em muitas ocasiões, as pessoas têm encontrado oposição ou pressão. Então ele inicia aqui essa lição falando que a frustração é algo natural. Infelizmente é algo natural, porque às vezes você idealiza um casamento perfeito, você idealiza um emprego perfeito, você idealiza uma igreja perfeita, enfim, a gente tem muitos sonhos. Só que alguns deles, ou a maioria deles, eles não acontecem. E acaba então havendo uma frustração, uma decepção com relação a esse sonho não realizado, a esse sonho frustrado. E aí pode, possivelmente, ocorrer algumas murmurações. É no caso que ocorreu com Moisés. Pressões internas e externas, oposição nos estudos, no trabalho, dentro das famílias, nas igrejas, etc. A consequência do mundo competitivo e exigente em que vivemos é o surgimento em número cada vez maior de almas cansadas e até mesmo doentes, por não saberem como lidar ou agir em tais situações. Então, nessa introdução, ele continua falando das pressões internas, competição no trabalho, competições, às vezes, infelizmente, na igreja, pressões externas, pressões internas, e aí vem as consequências. A sociedade, ela exige muito de nós, e a gente, às vezes, quer, assim, se apresentar para a sociedade como uma pessoa, um super-herói. Né? Nós somos super-heróis, podemos fazer isso, aquilo, outro. A gente vê até nas fotos, nas redes sociais, dificilmente você vê uma foto onde a pessoa está cabisbaixa, triste, você vê sempre ela feliz. Então a sociedade exige isso. Então isso acaba sendo uma pressão muito grande, interna e também externamente. E quando as coisas não acontecem da forma que nós idealizamos ou planejamos, se não tivermos maturidade, se não tivermos um conhecimento bíblico, ficamos então frustrados e começamos a questionar. Vamos ler então número 11, de 10 a 15, os versículos anteriores, então, para que Moisés chegasse nessa situação. Moisés já tinha saído com o povo do Egito e estava a caminho da terra prometida. E esse intervalo, que foi um intervalo de 40 anos, um intervalo muito grande, houve muita murmuração, muita gente morreu, houve muito questionamento, houve muitos problemas. E um deles foi por causa da alimentação. Então vamos ver aqui um pouco dessa história. Números 11, vamos ler agora do 10 ao 15. Nós lemos só o versículo 15. Agora vamos ler Números 11, do 10 ao 15.
Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então o povo começou a lamentar, o povo começou a chorar, famílias, né, às vezes sendo desfeitas, problemas de relacionamento, alimentação, começaram a relembrar lá a escravidão do Egito, né? E aí Deus se irou contra o povo e isso trouxe então um descontentamento por parte de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a alma, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então aquela reclamação do povo, aquela insatisfação do povo, fez Moisés então se irritar e murmurar. E disse o seguinte: Deus, eu gerei esse povo, eu concebi esse povo, eu dei a luz a esse povo, agora eu estou levando esse povo no colo, como a ama leva a criança que mama. Ou seja, eu estou fazendo coisa aqui que eu não tenho condições de fazer, eu não tenho força para fazer isso, por favor, o Senhor me mata. Então, ele chegou ao ponto, o estresse, né, a inquietação, a decepção, a frustração dele levou então a pedir a morte. Muitas das vezes chega um momento que nós estamos tão estressados, tão assim afadigados, que nós chegamos a dizer assim: ah, Senhor, me leva, eu já não estou aguentando mais essa vida, eu já não estou aguentando mais essa situação. Eu não sei se já chegou você já pensar nisso. Eu ainda não, graças a Deus ainda não. Mas muitas das vezes nós estamos tão cansados, tão exaustos, fadigados, desanimados, frustrados com alguma situação, que podemos chegar então a pedir a morte. Senhor, me leva, o Senhor me leva desse mundo que eu já não estou aguentando mais. Assim Moisés também fez. Então, em meio à ansiedade de Moisés, em meio à preocupação de Moisés em conduzir esse povo, a responsabilidade que ele tinha, chegou a levar então a essa murmuração, a esse questionamento também. Nessa passagem, a reação de Moisés diante da pressão que sofria por parte do povo foi questionar o Senhor. É uma reação muito comum questionar Deus em situações difíceis. Infelizmente, não é certo, não é bom que nós questionemos Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que faz, né? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que fazer, como fazer, a hora de fazer. Nós não sabemos nada. Só que humanamente, nós às vezes questionamos Deus pela nossa incapacidade, pela nossa falta de conhecimento da palavra e também de Deus e com Deus, nós acabamos questionando Deus. Infelizmente, mas não devemos fazer isso. Porque é você questionar a perfeição, né? Deus é perfeito, então Deus sabe o que faz. No momento que eu questiono a perfeição, eu estou sendo muito insensato, estou sendo muito imprudente em realizar isso. Mas volto a dizer, as nossas limitações, a nossa incapacidade, a nossa imaturidade faz então nós, às vezes, questionarmos Deus. A ideia é que trata-se de algo que o escritor desejava muito, com convicção. Esse não foi apenas um breve momento de tristeza, mas um momento de grande estresse causado pela pressão sobre a mente de Moisés. Sua responsabilidade exigia tomadas de decisão que estavam além de sua capacidade. Ele então se sentiu impotente, incapaz
e pequeno diante da grandeza do que lhe era exigido. Então você imagina só um povo, milhares de pessoas, né, no seu ouvido falando, olha, eu tô com fome, olha, eu quero carne, olha, eu quero assim, olha, tá acontecendo muitos problemas, a gente não deveria ter saído do Egito, a gente deveria ter ficado lá no Egito, olha, muitas pessoas estão morrendo nesse deserto, porque você tirou a gente de lá. Então essa pressão era permanente, e consequentemente veio o estresse, veio a fadiga, veio a inquietação, veio a murmuração por parte de Moisés. Então, quando Moisés chega ao ponto, Senhor, me tira, me leva, como ele fala aqui no versículo 15, mata-me de uma vez, eu te peço, é porque ele já estava cansado fisicamente, cansado emocionalmente, de tanta pressão que estava ao redor dele. Então, eu volto a dizer, às vezes, em alguma situação da vida, você já passou por isso, né? De pedir a Deus a morte. Senhor, me leva, me leva. É em virtude dessa oposição, é em virtude, de algum desgaste que você passa no trabalho, algum desgaste também na família, alguma frustração, alguns sonhos que você idealizou, que você pensou e saiu completamente diferente, para você então chegar ao ponto de fazer esse pedido a Deus, que não é um bom pedido, porque só realmente Deus dá e Deus é que tira, e Ele sabe a hora certa, o momento certo de nós partirmos deste mundo. Então eu pedir a Deus um pedido como esse, eu estou sendo, vamos dizer assim, ingrato com a vida que Deus está me dando, né? É mais fácil eu pedir para Deus que me dê força, que me dê ânimo em meio ao estresse, em meio ao desânimo, que Ele me dê ânimo, que Ele me dê força, que me dê sabedoria, do que eu chegar e fazer esse pedido que com certeza entristece o nosso Pai Celestial. Mas deixar bem claro que por nós sermos limitados, por nós sermos imaturos, por não termos o conhecimento bíblico que deveríamos ter, em alguns momentos, às vezes fazemos esse tipo de pedido em virtude de a situação estar tão pesada, tão difícil, que não sabemos mais o que fazer e como fazer. Diante de tanta pressão externa e interna, Moisés chegou a um nível de cansaço tão grande que desejou a própria morte. Temos que tomar muito cuidado, agora é a palavra do autor, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de desejo. É bem verdade que a maioria das pessoas vivendo uma situação muito difícil, sob pressão, já tenha desejado morrer. Só que para muitos foi apenas por um curtíssimo tempo, uma espécie de desabafo. Sim, a questão se agrava quando esse desejo não sai mais da mente e do coração. Um dos sintomas da depressão é exatamente este, o desejo de morrer. Então o autor, nesse parágrafo aqui, ele diz o seguinte, olha, às vezes até acontece com uma forma de desabafo você pedir a morte. A questão é quando esse desejo ele permanece no nosso coração. Ele sai de algo momentâneo, algo passageiro, temporário, e ele chega a uma questão permanente. Ele se agrava, não sai mais da nossa mente e nem do nosso coração esse desejo. E aí ele diz que um dos sintomas da depressão é exatamente esse desejo de pedir a morte, esse desejo de morrer. Eu não sei como você está aí nesse momento, né? A pandemia, essa pós-pandemia, ela veio trazendo na mala muitos problemas emocionais. Eu tenho dito isso, né, nos nossos cultos, nos nossos estudos bíblicos. Então precisamos pedir e ter uma comunhão muito grande com o nosso Pai Celestial para que esse desejo, que às vezes está no seu coração de morrer, ele não seja permanente, né? Mas que seja uma forma de desabafo. E do desabafo você já não faça mais isso, não tenha mais vontade, né? Que seja só uma forma de desabafo e algo que já acabou, passou e não falo mais. Mas o triste, o perigoso, o agravante é quando esse desejo ele deixa de ser desabafo e passa a ser uma coisa permanente. A depressão, um dos sintomas da depressão é esse desejo
de morrer. Liderar ou conviver com pessoas que só sabem murmurar é por demais exaustivo. O povo não entendia os processos de Deus e por isso afirmava que as providências estavam demorando demais. Aqui ele começa a falar da murmuração, ela pressiona e adoece. Então quem é líder, se você é líder no seu trabalho, se você tem uma responsabilidade no seu trabalho, todo mundo tem no trabalho uma responsabilidade. Mas quando você lidera outras pessoas, a pressão é muito grande. Então, o povo que saiu do Egito, ele pressionava Moisés. E essa pressão era exaustiva, era cansativa. E era uma pressão também permanente. Parece que um saía, né, de uma conversa com ele, o outro estava na porta, já chegando para poder conversar. E assim era, sucessivamente, esse cansaço para Moisés, né? Moisés estava exausto em virtude de tanto questionamento, de tanta murmuração. E isso trouxe, então, a ele ao esgotamento, né, emocional, e de chegar e pedir a morte. Mas também uma coisa interessante, o que o autor fala aqui, é que o povo não entendia os processos de Deus. Deus ele tem a forma dele agir. Deus ele tem o jeito dele agir. Deus tem a hora de agir. Deus tem o meio dele agir. Então nós precisamos entender, o que ele fala aqui é interessante, os processos de Deus. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, há tempo para todas as coisas. Então, o povo precisava entender os processos de Deus, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus atuar. Não só o povo lá da antiguidade, como nós também, irmãos, precisamos entender os processos de Deus. Precisamos saber que se às vezes eu estou passando por um momento difícil na minha vida, aonde eu estou sendo questionado no meu trabalho, aonde estou sendo perseguido no meu trabalho, aonde isso tem trazido desgaste emocional, tem trazido problemas físicos também, aonde algumas pressões internas eu estou tendo, pressões externas também, na família, enfim, problemas no geral. Eu preciso entender que Deus quer me mostrar alguma coisa. Deus quer revelar alguma coisa em virtude dessa situação. Para tudo nessa vida, Deus tem um propósito. Então, se você não procurou essa pressão, se essa pressão ela aconteceu naturalmente na sua vida, e você sendo uma pessoa, uma mulher ou um homem temente a Deus, você procure continuar caminhando com Cristo. Mas, pastor, está tão difícil. Eu imagino que seja tão difícil. Às vezes a pressão interna que você está tendo, ou pressões externas que você está tendo. Mas eu sugiro a você a caminhar com Jesus Cristo, a ter uma vida de oração, uma prática da meditação da palavra, para que você possa, então, caminhar. Deus ele tem os seus processos, né? Então, se você está nesse processo agora de vale, de deserto, um processo permitido por Deus, difícil, de perseguições, de pressões internas ou externas, você pode ter certeza que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, brevemente vai vir o escape. E além disso, Deus estará com você em meio a esse processo que você está passando. Ou seja, Ele vai estar com você lá no fogo, né? Vai estar com você lá quando você passar o rio, quando você passar alguma situação difícil, você não vai afundar, porque Deus vai estar com você naquele sofrimento, naquela situação difícil. Então não abra mão da presença de Deus. Moisés aqui não abriu mão da presença de Deus. Moisés estava conversando com Deus, questionou com Deus. Sou eu aqui,
mãe desse povo, eu tenho que dar de mamar para esse povo. Ó, Deus, me tira então. Se for para isso, só me tira a minha vida. Mata-me agora. Ele chegou a questionar com Deus, questionou. Ele chegou a fazer um pedido que não deveria fazer. Ele fez um pedido, mas ele não deixou de ter esse diálogo com Deus. Não deixou de ter, né? Se você lidera um grupo e esse grupo não está entendendo os processos de Deus, mas você entende os processos de Deus, então se revigora em Cristo, que Ele vai fortalecer o teu coração, Ele vai renovar as tuas forças, e procure passar para os seus liderados que há esperança em Cristo Jesus. Agora, se as pressões elas são internas dentro de você, então ore, clame a Deus, para que Deus te dê força nesse processo que você está travando ou passando, mas que você passe nas mãos de Deus, que você passe ao lado de Jesus Cristo. Gente que só sabe protestar é gente que pesa o ambiente, que faz da convivência um martírio, e isso, com o passar do tempo, gera enfermidade, com certeza. Como tem gente que gosta de protestar, né? De reclamar, de murmurar, nada tá bom, se chove tá reclamando, se faz calor tá reclamando, se tá nublado tá reclamando, nada tá bom, sempre protestando, sempre murmurando, sempre reclamando. Isso acaba contaminando o ambiente. Eu não sei se você tem alguém na sua família que é assim. É aquela pessoa que protesta, que reclama, que murmura, que questiona. Essa pessoa está gerando uma enfermidade para ela mesma. E cuidado para que você não entre nessa enfermidade dessa pessoa e acabe então prejudicando a tua vida também, né? Por isso que o cuidado que você deve ter com a sua alma, com a sua mente também, purificar a sua mente em Cristo Jesus, ela vai te fortalecer para você até saber como conviver com esse tipo de pessoa, que é um reclamão, que é um murmurador, que é um questionador, que adora protestar, adora reclamar, adora ir ao contrário da opinião das pessoas, sempre vai na contramão, nunca está a favor de nada, sempre quer que a opinião dele prevaleça. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de gente, fazer com que essa situação não contamine o nosso coração. Pressão e opressão deste tempo. Moisés não chegaria a tal nível de esgotamento se essa demanda não tivesse sido constante, crescente e imoral. Ele chegou a um ponto no qual muitos de nós também pode chegar. Então Moisés chegou a esse nível, né, de esgotamento, tanto emocional como também espiritual, em virtude das crescentes situações que ele estava enfrentando com o povo que estava ao lado dele, né? Sempre reclamando, sempre murmurando esse povo. Talvez você já tenha experimentado ou experimenta coisas semelhantes nesse momento. Temos nossas fragilidades e é por isso que estamos suscetíveis, durante todo o tempo, a nos abater emocionalmente e espiritualmente. Se não há uma mão que nos apoie, cairemos com muita probabilidade, com certeza. Se nós não tivermos uma mão que nos apoia, que nos ajuda, a gente tem a tendência de sempre ficar prostrado, cair. Mas qual é essa mão? A mão divina. O profeta diz que a mão do Senhor está estendida para nós. Como isso é bom, irmãos, em saber que a mão de Deus ela está aberta, está estendida para nos abençoar, principalmente nesses momentos de fragilidade, onde nós estamos cansados, esgotados, estamos estressados com alguma situação, e aí a mão de Deus, você vê, está estendida para nós. E uma outra mão também muito importante, um outro braço também muito importante, é a igreja. É a igreja. Eu falei na semana passada, acho que foi no culto da noite, a respeito da igreja, a importância da igreja. Né? Eu creio que todos nós recebemos pelo menos um telefonema, ou uma visita, ou uma mensagem de alguém da igreja
se preocupando com você nesse período de pandemia. Como isso é bom! Como isso é bom! Como isso nos alegra quando alguém liga. Às vezes eu ligo para alguns irmãos, né? Essa semana mesmo eu liguei para alguns. Ah, pastor, quando eu converso com o senhor, quando alguém da igreja liga para mim, como eu fico feliz. Eu me sinto uma pessoa amada. Eu me sinto uma pessoa protegida. Eu me sinto uma pessoa acolhida. Como isso é bom, irmãos. Então, em meio a algum desgaste, em meio a algum esgotamento que a gente passa, a gente sabe que pode contar com o braço de Deus, a forte mão de Jesus Cristo, e também com a igreja, a sua noiva, para nos fortalecer. E foi a mão de Deus se abençoando Moisés, né? Foi a mão de Deus que renovou as forças de Moisés. Foi a mão de Deus que deu a ele mais um gás, mais um ânimo para que ele pudesse, então, continuar a sua caminhada com o povo à terra prometida. O que nos separa de transtornos causados pelas aflições advindas das pressões do dia a dia é o cuidado de Deus, aliado à nossa lembrança diária de que estamos em suas mãos. Há um versículo que eu me lembrei agora, que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu tenho lido isso, né, em algumas devocionais que a gente tem feito com a igreja, que, deixa eu ver se eu me lembro aqui do texto, é Isaías 33, achei, o versículo 2. Isaías 33, o versículo 2. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Essa é uma mão. Essa é uma mão poderosa. Esse é um braço forte. O braço do Senhor nosso Deus. E aqui o profeta Isaías pede misericórdia e diz também que esperava em Deus e faz um pedido. Senhor, seja o nosso braço cada manhã. Manhã, aqui na atualizada fala manhã após manhã. Na NVI fala um braço forte. Seja o nosso braço manhã após manhã. E também a nossa proteção no tempo da angústia. Foi para Moisés. Foi para Moisés. Nós vamos ler agora os versículos, o versículo 16, 17 de Números. Vamos ver que Deus deu uma solução ali para Moisés. Então, irmãos, o cuidado de Deus, ele é importantíssimo. E toda pessoa que busca ao Senhor acha cuidado, acha força, acha direção e acha esperança. Busque ao Senhor, não desanima. E também vá à igreja. A igreja também é outro braço que pode te sustentar, que pode renovar as suas forças, que pode te ajudar. Porque a igreja, ela prega a palavra. E a palavra é a palavra de Deus. Então, se você tem algum esgotamento, ou está passando por algum esgotamento, alguma aflição, e você busca no Senhor, você busca na pessoa certa, e você vai ao encontro da igreja, a igreja também vai, através da palavra de Deus, ela vai orientar você, ela vai esclarecer você, ela vai ajudar você. Ela pode te dar um abraço, ela pode dar um aperto de mão, ela pode também te ajudar numa cesta básica. Tudo isso é importante, mas nada é mais importante do que ela levar para você a palavra esclarecedora, a palavra que liberta, a palavra que revigora, a palavra que traz alegria e traz ânimo para nós. Então é muito importante isso, irmãos. O texto é Números 11, 16 e 17. Aí nós temos então a solução que Deus deu para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Olha que direção e que cuidado que Deus teve com Moisés. Olha, Moisés, chama 70 homens, 70 anciãos, 70 pessoas
que podem ser superintendentes, administradores do povo. Você escolhe 70 homens e vamos conversar. E ali então o espírito que estava sobre Moisés também agora estaria com esses homens para que Moisés não levasse sozinho este povo. Deu a solução. Agora, ele deu a solução porque Moisés procurou o Senhor, mesmo através de um questionamento, né? Mesmo através de um pedido de morte. Mas ele então procura o Senhor e o Senhor então dá a resposta a ele. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso e Deus é sábio. Então, quando nós procuramos Deus, sempre vamos encontrar uma resposta. E a resposta que Ele nos dá é boa, perfeita e agradável. É muito boa a resposta dele. A grande questão é que a insatisfação gera pressão e se não soubermos lidar com isso, os nossos dias acabam sendo os piores da nossa existência. Exatamente. Se nós não soubermos lidar com a pressão e nos afastarmos da presença de Deus, isso vai causar grandes problemas. Eu posso ficar insatisfeito, né? Mas se eu estiver com o Senhor, eu vou encontrar a satisfação. Eu posso estar sendo pressionado, muito pressionado pelos problemas da vida. Mas se eu passar com o Senhor, eu venço. Agora, se eu estiver muito pressionado e eu me afastar da presença de Deus, eu vou perder. Eu vou ser um grande derrotado. Nós só seremos vencedores se nós estivermos ao lado de Cristo, porque Ele vai nos dar a orientação necessária. A sua palavra também é suficiente para nos revelar aquilo que devemos fazer. Então, se eu estou sendo pressionado, ou internamente, ou externamente, com Cristo, eu vou conseguir vencer, como Moisés aqui conseguiu. Deus deu uma direção para Moisés, e Moisés acatou e se tornou mais leve o seu trabalho. Né? Não deixou de ter ainda grandes problemas, mas agora ele tinha como compartilhar esses problemas. Agora, se eu não buscar o Senhor, acabo então me prejudicando ainda mais. Assim como aconteceu com Moisés, muitos estão em depressão por conta da oposição que eles fazem no trabalho, na escola e até mesmo na família. E quando essa oposição se junta aos fracassos da caminhada, nasce uma tristeza difícil de passar. No caso de Moisés, essa tristeza passou. Mas por que passou? Sabemos através da Bíblia que ele se aproximou de Deus na hora de seu desespero. Ele reconheceu sua completa incapacidade de sair daquela situação sozinho. Ele reconheceu que Deus era suficiente para ele e derramou seu coração diante daquele que o livraria na depressão. Ele foi sincero com Deus e Deus o livrou. Exatamente foi o que eu falei. Ele buscou em Deus. O que diz o profeta? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, em Deus ele buscou, né? E ele encontrou a direção, ele encontrou a resposta, ele encontrou o cuidado de Deus. Então, o seu esgotamento findou, ele passou. Ele foi um esgotamento pesado, duro, mas também temporário. Agora, quando nós não buscamos Deus, a tendência é que esse esgotamento se torne ainda mais forte, ainda maior. Né? Ao ponto, então, de um suicídio, ao ponto de algumas outras coisas eu ter que passar. Que vai ser triste para a família e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a chave, ou melhor, o segredo para nós vencermos essa situação, essa tristeza profunda, é nós buscarmos em Cristo, que é a nossa esperança e é a nossa direção. Lembra lá do profeta Isaías? Ele é o nosso braço forte, manhã após manhã. Isso? Os conselhos do Senhor eram a chave para o fim daquela angústia. Por fim, vemos que Moisés fez o que Deus lhe dissera, e a orientação do Senhor o salvou completamente de sua depressão. Embora pareça simples, a atitude de Moisés o salvou quando ele desejava a própria morte, sob pressão e grande tristeza. Moisés buscou o Senhor, ouviu sua palavra, fez tudo conforme ordenado, e por isso a aflição acabou. Então, irmãos, nós terminamos aqui a lição, e ela mostra o seguinte, que quando nós estamos extremamente esgotados, nós
tendo Cristo como nosso refúgio, essa aflição ela é temporária. Há um salmo, Salmo 34, versículo 19, que diz: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Então eu gostaria de terminar esse estudo da EBD dizendo o seguinte para você: olha, não há aflição nessa vida que você estiver passando que Deus não possa te livrar, cuidar de você. Todas as aflições que você passa, Deus é muito mais forte, é muito maior do que essa aflição que você passa. Confie no Senhor. Lembra dos processos de Deus. São os processos de Deus. Às vezes Ele permitiu essa aflição na sua vida para que você pudesse, então, estar mais em comunhão com Ele. Para que você estivesse, então, estar mais próximo dEle. Então, caminhe com Cristo. Caminhe com Cristo e saiba que essa aflição ela tem um propósito. No caso de Moisés, a aflição ou o esgotamento que ele estava passando era tão grande que ele, então, pediu até a morte. Mas isso não aconteceu e Deus, então, deu a ele o refúgio necessário para que ele pudesse vencer essa situação. Então, muitas são as aflições que nós enfrentamos, mas Deus tem poder para nos livrar de todas elas. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento e vamos terminar a nossa escola bíblica. Feche seus olhos. Pai de amor, nós somos gratos pelo teu cuidado, somos gratos, ó Deus, pela tua palavra e cremos que ela nunca voltará vazia. Nos ajude, ó Deus. Quando estiver passando, ó Pai, por alguma aflição, ou às vezes estamos com algum esgotamento, estamos cansados com tantas aflições que passamos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nós não desanimarmos na fé, que sabemos que em Ti nós encontraremos o refúgio, em Ti nós encontraremos a força e o socorro. Então, ó Deus, que o Senhor seja esse braço estendido para nos abençoar, e que a Tua igreja também possa ser esse braço para nos orientar, para nos abençoar. Perdoe os nossos pecados e continue nos fortalecendo a cada dia para nós não abrirmos mão da Tua presença e também da Tua palavra. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.